Bom, quero compartilhar um texto com vocês, uma palavra, que está lá em João 4. De novo, pastor? Pois é. Estou aí há mais ou menos quase 2 meses, entre Isaías e João 4. Uma hora a gente vai para Isaías 40, depois a gente vem para João 4, a gente vai para Isaías 40 de novo e volta para João 4, né? E antes de ler o texto, né, quero apenas dizer isso, né, que o título dessa ministração hoje se chama Reviravolta, né? Reviravolta. Quantas vezes nós aqui sofremos reviravoltas, né? Isso pode ser em qualquer área da vida, né? Se eu perguntar para o Lucas aqui, que é o nosso atleta ali, o atleta do ano, revelação, ô Lucas, você já em algum jogo, uma partida, já teve alguma reviravolta? Que começou perdendo e acha que tudo parece que estava, né? Não ia ter jeito, e de repente ganhou, né? E foi aquela vitória assim, ou o contrário, né? Tinha um time melhor, tudo bem resolvido, e de repente veio um massacre e perdeu. Já aconteceu isso? Já aconteceu, né? Os meninos que jogam aí, estava conversando com o Guiné, que joga Fortnite, qualquer joguinho. Já aconteceu isso? Você achou que ia perder e de repente teve uma reviravolta no jogo lá, né? E assim na vida também, né? Às vezes no relacionamento, às vezes na empresa. Quem aqui, nós ouvimos um testemunho essa semana de alguém que pensava até na possibilidade, estava até aguardando ser chamado para conversar na empresa, para ser demitida, né? E a palavra foi o contrário, foi o que? A efetivação. Não foi isso, Lu? Né? A Lu estava lá quando chegou e a efetivação já tinha sido decretada já alguns dias atrás, e ela não sabia. Então trouxe aquela tranquilidade, aquela paz, aquela reviravolta, né? E também, né, coisas vão acontecendo que a gente não espera que aconteça, como estamos vivendo agora essa questão da pandemia toda, mas também na vida particular, às vezes um relacionamento acontece, né? Eu, quando estava na missão, solteiro, sonhando, planejando e caminhando, porque é o seguinte, existe uma diferença, irmão, de projeto e de plano. O projeto, você pode desenhar um projeto, mas não tem um plano para alcançar aquilo lá. Então eu tinha um projeto que era missões, que era alcançar, na época, muçulmanos, né? Então estávamos num processo de treinamento e tudo preparado, a passagem já preparada para viajar, e de repente eu conheci alguém que me tirou do centro, né? Não é do centro da vontade de Deus, ele me tirou do centro do meu centro, do centro do mundo, né? E mudou tudo, né? Então, a pessoa que mudou o destino a partir daquele momento, né? Então, eu me casei e não fui para essa viagem, né? E causou grandes mudanças para melhor, graças a Deus. Então, foi uma reviravolta, tudo preparado, praticamente as malas prontas, e agora muda o plano, não vai mais, a equipe vai ser desfalcada, vamos começar tudo de novo, né? Isso aconteceu com pessoas aqui em várias situações. Às vezes é uma gravidez, está tudo preparado para fazer alguma coisa, você está caminhando, de repente vem a gravidez, né, e inesperada, e daqui a pouco você tem que recalcular tudo novamente. Então, existem reviravoltas boas e reviravoltas que não são tão boas assim. E eu queria falar um pouquinho disso, e eu quero, a partir de João 4, como eu sinalizei para vocês, nós não vamos trabalhar todo o texto, já é bem conhecido, mas no capítulo 4, versículo 5, no versículo 4 até o 6, Jesus, ele está vindo então, subindo para a Galileia, e é necessário então, como diz o texto aqui do versículo 4, passar por Samaria. Diz assim, versículo 4, era-lhe necessário passar por Samaria.
Assim chegou uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho, José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Então, aquela situação, eles estão já há 3 dias ali em viagem, passam pela cidade e Jesus, ele senta à beira do poço, porque ele está cansado, e os discípulos, eles seguem para buscar mantimento, como diz lá no versículo 27. Então, era um dia qualquer, um dia comum, né? Uma cidade que ela é uma cidade ali que é ponto de passagem de viajantes, né? De quem fazia aquela rota ali, queria pegar a rota mais curta. Então, era um ponto normal, comum, onde as pessoas iam até a fonte buscar água, né? Até esse horário. Não era comum, como a gente já ouviu tantas vezes, alguém, né? Uma mulher que mora na cidade buscar água este horário. Então, quem morava na cidade ia buscar água cedo, ia buscar água à tarde, e esse horário do meio-dia, que é o horário mais quente, geralmente os viajantes encostavam ali para se refrescar da viagem. Então, era um dia comum como qualquer outro, e isso acontece também em dias que nós não estamos esperando que nada aconteça, surpresas vêm e coisas mudam na nossa vida de maneira repentina. E interessante que no versículo 8, aqui diz, entre parênteses, né? Quando o texto, irmãos, ele está assim, entre parênteses ou entre colchetes, isso tem a ver com os originais. Existem traduções originais, né? Que o texto, ele não consta essa passagem, e outros textos constam. Então, eles colocam os textos que eles são encontrados em algumas passagens, manuscritos e outras não, então por isso que está entre parênteses, tá? Então, o que diz aqui no versículo 8 é o seguinte: os seus discípulos tinham ido à cidade fazer o quê? Comprar comida, normal. Eles estavam de passagem, estavam com sede, estavam com fome. Na verdade, os discípulos nem queriam estar ali, porque como sabemos também, nenhum judeu gostava dos samaritanos, nem o samaritano gostava do judeu, então era necessário passar por ali, mas eles não queriam passar por ali, né? E eu já compartilhei isso com a igreja, que há lugares que nós não queremos passar, mas é necessário a gente passar. Há situações que a gente não quer viver, mas é necessário que a gente viva. Há lugares que a gente não quer mexer, mas é necessário que seja mexido. Porque se você não mexe agora, uma hora isso vai ter que acontecer, né? É como quem casa e tem que mudar o nome. Aí você fala, não, deixa aí, não precisa mudar não. Mas um dia você precisa de uma situação e você vai ter um impasse com um documento que você não alterou, porque vai dar problema de nome, e aí você pode até perder uma oportunidade, porque você não resolveu algo que era para ter resolvido. Mas o que é interessante, que eu queria dizer aqui, é a respeito da fome dos discípulos, né? Não quero aqui acusá-los, mas eu quero aplicar essa palavra. O interessante aqui é que quando eles saíram, Jesus estava sozinho. Quando eles voltaram, Jesus estava ainda conversando com a mulher, já no final da conversa, está lá no versículo 27. E se você observar no capítulo 4, versículo 27, diz que eles chegaram, eles viram que Jesus estava conversando com a mulher, eles ficaram surpresos por conta disso, mas ninguém perguntou: o que o senhor quer saber ou por que está conversando com ela? Interessante, porque eles estranharam a ação. E eu fiquei me perguntando, por que esses discípulos não questionaram Jesus? Por que eles não confrontaram Jesus? Assim, Jesus não se conversa nem sozinho com uma mulher judia, quanto mais uma samaritana. O que o senhor está fazendo? E eu entendi, irmãos, que os discípulos, apesar de ainda não ter muito tempo de caminhar com Cristo, já tinha visto coisas que Jesus tinha feito, a ponto que eles podiam confiar no que Jesus sabia o que estava fazendo. Ou seja, Jesus, eles viram que Jesus tinha o costume de fazer coisas estranhas.
No primeiro milagre conhecido e relatado na Bíblia, ele pega aquelas talhas de pedra, onde se lavam as mãos, coloca dentro do salão e lá se multiplica a água, ou transforma água em vinho. Estranho. Ele, em outras situações, não em ordem cronológica aqui, ele, como já falamos, cospe no lodo, ele deita em cima da criança, ele manda embora, não me segue, segue. Então, eles estavam acostumados a um Jesus que faz as coisas diferentes, porque Jesus, ele veio para quebrar protocolos e para romper barreiras. E nós estamos acostumados a viver num sistema de uma maneira que às vezes a gente quer engessar o agir de Deus da maneira como a gente está acostumado que as coisas aconteçam. Então a gente tem um plano, a gente tem um projeto, a gente aprendeu assim, né? É difícil. E de lugar para lugar muda-se muito, né? Quando nós fomos para a Argentina, lembra, Paty? Nós fomos para a Argentina, numa viagem missionária que nós fizemos, chegava lá, quando dava meio-dia, fecha tudo o comércio. Fechava tudo, você queria um pão, você queria um mercado, tudo fechado. O povo dorme à tarde. E aí abre de novo, não sei se era 4 ou 6 horas da noite, e eles abrem e ficavam até de noite. Que estranho, costume diferente, né? Então, Jesus, ele tinha maneiras diferentes de fazer o que ele fazia. Mas naquele momento, quando eles chegaram, nenhum deles questionou o agir e o que Jesus estava fazendo. Sabe por quê? Porque os discípulos sabiam que não era comum conversar com a mulher, mas também sabiam que Jesus fazia todas as coisas com propósito. E sabe, não há problema a gente questionar Deus. O problema é quando a gente questiona porque a gente não confia. Uma coisa é você questionar porque você quer saber. Por exemplo, uma criança em determinada idade, ela pergunta tudo, porque ela está descobrindo as coisas e ela quer saber. Então, às vezes até o pai, a mãe fica, meu Deus, quanta pergunta. Mas é a inocência da criança querendo descobrir. Agora, há uma diferença quando você vai comprar um produto, você vai fazer um negócio e você não tem a certeza, você vai comprar um carro e você não sabe se esse negócio é bom. Aí você começa a perguntar porque você está desconfiado da procedência daquele negócio. E às vezes a gente começa a questionar aquilo que Deus está fazendo, não porque a gente não sabe, mas é porque a gente não conhece a Deus o suficiente para confiar que Ele faz as coisas do jeito que Ele quer. E quem mais questiona são pessoas que já estão machucadas. Ou seja, pessoas frustradas tendem a questionar tudo. Por quê? Porque lhe foi violada uma confiança. Quando a gente é inocente, uma criança, por exemplo, se a gente não ensinar para ela, o que a gente ensina para a criança? Não pega doce de qualquer pessoa, não vai com qualquer um. Se você pegar uma criança inocente, ela está brincando no parque, você fala, vem com o tio aqui, que o tio vai te pagar o sorvete. A criança, o que ela vai fazer? Ela vai, porque ela não tem malícia, ela não tem maldade. Mas à medida com que a vida vai nos batendo, vai nos massacrando, a gente vai ficando resistente, vai tendo dificuldade de se abrir para qualquer coisa. Aí então vem o Senhor e se manifesta na nossa vida, e Ele fala, confia em mim, porque eu quero fazer uma reviravolta na sua vida. Mas a gente está tão retraído, que a gente pode questionar, mas por quê? Quem é você? De onde você vem? O que você quer fazer? Por que desse jeito? Por que não do meu jeito? Por que não sei o que tem? Eu só estou acostumado assim. E aí então a gente começa a impedir as coisas de acontecer. Quando nós confiamos, nós descansamos e fluímos. Igual relacionamento onde há muitos ciúmes, é terrível. É muita pergunta, muita pressão e não se confia. Se imagina como no Salmo, Davi ele nos traz o Salmo 23. O Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Ele me conduz por onde? Não, verdes pastos eu vou. Mas quando chega no vale da sombra e da morte, mas Jesus, oh Deus, é isso mesmo? Será que a gente não segura firme na mão assim de Deus? Fala, mas Deus, eu acho que não, hein? Não, mas por quê? Está muito escuro aí. Aqui é caminho de bandido. Ou você segura na mão de Deus
e deixa Ele te conduzir, ou então coisas serão travadas. Eu não sei dançar, mas eu ouvi dizer que numa dança 2, numa dança de salão, numa valsa, quem conduz a dança, quem é? É o homem. O homem, mas se ele conduzir a dança, mas se a sua parceira não confiar naquilo que ele está fazendo, ela não relaxa, ela não se solta, e aquela dança vai ficar pesada, e aquele dançarino não vai conduzir aquela dança bem. Por quê? Porque alguém está tenso. Então, aqueles discípulos, eu acredito que eles chegaram ali, eles podem ter desconfiado, eles acharam estranho, como diz o texto, mas eles não perguntaram nada. Sabe por quê também eles não perguntaram nada? Porque a preocupação deles era matar a fome, não o que Jesus estava fazendo. Isso é complicado. Olha no versículo 31. Eles chegaram, acharam estranho, não falaram nada, como nós vemos no 27. No 31, então, ele fala assim: enquanto isso, enquanto a mulher saiu, os discípulos insistiram com ele: mestre, come alguma coisa. Mas ele lhes disse: tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então os discípulos disseram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? Disse-lhe Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem: daqui a 4 meses haverá colheita? Eu lhe digo: abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Queridos, tem pessoas que elas não conseguem perceber o mover de Deus, porque elas estão tão preocupadas com a comida, que elas esquecem que é tempo da colheita. Os discípulos, eles estavam preocupados com a comida, Jesus estava preocupado com a colheita. Às vezes, irmãos, Deus está movendo na igreja, está movendo na família, mas a gente está tão preocupado com ganhar dinheiro, com mover, com encher, né, que nós não percebemos, e às vezes a gente começa a jogar: mas está muito frio, nada está acontecendo, porque estamos preocupados só com o nosso próprio ventre. E até o que diz a palavra lá, Mateus, no capítulo 6, o que o Senhor nos ensina? Não andeis ansiosos no que tem que comer ou beber, não é isso? Observem os pássaros, observem os lírios do campo, né? Onde que nós devemos focar? No reino de Deus. Irmão, quem se preocupa muito no que comer e beber, ele está preocupado com o seu próprio ventre. E aquele cujo Deus é o ventre, não tem compromisso com o reino de Deus. Assim já dizia Paulo lá em Filipenses no capítulo 3, você pode até abrir e marcar esse texto aí na tua Bíblia, ou anotar esse versículo, Filipenses no capítulo 3, versículos 19 e 20, Paulo está falando de um grupo de pessoas, e então ele diz assim: quanto a estes, o seu destino é a perdição, o seu Deus é o estômago, e tem orgulho do que é vergonhoso. Eles só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Ele está falando isso, que te preocupa demais com o seu estômago, com o que vai comer, com o que vai beber, e esquece do reino de Deus. Diz que aqui eles estão destinados à perdição, porque eles têm orgulho do que é vergonhoso, e eles só pensam nas coisas terrenas. E olha as palavras de Paulo: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos o quê? Esperamos o Senhor, mas ele fala ansiosamente. Você entende que lá em Mateus 6, Jesus ele fala: não andeis ansiosos por coisa alguma?
Não andeis ansiosos por coisa alguma terrena. Paulo fala, nós andamos ansiosos pela volta de Jesus. Então, irmão, eu estou ansioso pela volta de Jesus. Eu não vejo a hora que Jesus volte, que a coisa aconteça, né? Se a igreja vai ser arrebatada, se Jesus vai romper o céu, não quero, não importa. Eu quero que esse dia chegue. Quem tem pressa, se move. Irmão, você quer ver alguém com pressa? Sexta-feira, 4h30, vê o que o peão está fazendo. Lavando as ferramentas. Na firma o cara já guardou tudo, já limpou, já está limpando a bancada. Está com o pezinho já, porque falta meia hora ainda de serviço, ele já está com a vassoura na mão, limpando a sessão. Por quê? Ele está ansioso para ir embora. Como é que é um crente, como é que é uma pessoa ansiosa pelas coisas do mundo? Deita a cabeça no travesseiro, não consegue dormir. Facebook, rede social, ali vendo se tem curtida, se tem alguma coisa, se tem comentário. Telefone vibrou, já está, será que é alguma coisa? Isso é alguém ansioso, que a Bíblia fala, que Jesus disse que não é para ser. Mas como é que é um crente ansioso pela volta de Jesus? Não perde a oportunidade de ler a palavra de Deus, não perde a oportunidade de evangelizar, porque quanto mais a gente evangeliza, mais a gente abrevia a volta de Jesus. Não perde a oportunidade de estar preparado, limpo, para que o Senhor venha buscar uma igreja lavada, remida pelo sangue de Jesus. Agora, o crente que ele não tem ansiedade pela volta de Jesus, é porque ele não deseja a volta de Jesus. E se ele não deseja a volta de Jesus, ele deve estar ocupado com outras coisas. E a gente tem que tomar cuidado, se a gente está mais ansioso com as coisas desse mundo, ou com o reino dos céus. Paulo fala que aquele que anda ansioso pelas coisas do mundo, que o seu Deus é o estômago, esse está destinado à perdição. Eu quero logo me encontrar com o meu Senhor. O apóstolo Paulo fala assim, eu estou entre ser entregue por libação, né, ser entregue ao Senhor ou ficar aqui. Eu queria ir embora, mas eu vou ficar ensinando vocês aqui, o Senhor que sabe a hora. Irmãos, a preocupação daqueles discípulos era a comida. A preocupação de Jesus era a colheita. Que a preocupação da igreja seja a colheita desde sempre. Alguns dizem assim, a colheita vai ser daqui 4 meses, né, naquele período que eles estavam ali. Mas ele fala assim, eis que os campos estão brancos. Porque quem está ligado com o reino de Deus, ele não vê apenas dinheiro, posses e conquistas, ele vê vidas que precisam ser alcançadas pelo poder do Evangelho. A começar de dentro da nossa casa, amém? Então nós temos aqui nessa história, homens que têm fome e uma mulher que tem sede. E a sede dela, não era uma sede apenas física, mas é uma sede existencial. E a sede existencial, ela é terrível, mas naquele momento, uma reviravolta acontece na vida dela. E essa reviravolta é tão intensa, que lá no versículo 15, se você abrir João 4, ela sabe, ela vê uma oportunidade, e Jesus oferece para ela um caminho, ele oferece para ela uma fonte de água, e ele fala assim, quem beber desta água, desta fonte, nunca mais terá sede. No versículo 15, sabe o que ela fala? A mulher lhe disse, Senhor, dá-me desta água, para que eu não tenha mais sede. E sabe o que é o mais importante? Nem precise voltar aqui para tirar água. Sabe, a questão de beber da água da vida não é só para matar a nossa sede existencial, mas também é para que a gente não precise mais voltar à fonte antiga. Você sabe que tem gente, pastor, que bebe da água da vida, mas não larga a caneca, de vez em quando vai dar uma bicada na água da fonte antiga. Essa mulher, quando ela saiu da presença de Jesus, e nós já conhecemos o texto, diz que ela
jogou o cântaro, porque aqui eu não volto mais. Você quer viver uma reviravolta da sua vida? Tome da água da vida, jogue fora essa caneca e fala: aqui eu não volto mais, porque agora eu tenho a fonte eterna em mim. Eu não preciso mais de cigarro, não preciso mais de maconha, não preciso mais de prostituição, não preciso mais de roubar, porque Jesus Cristo é o suficiente para mim. Não volto mais aqui. Alguns voltam às fontes antigas, outros voltam ao próprio vômito, mas nós jamais voltaremos, porque nós temos uma fonte eterna. Nós temos uma fonte eterna. Essa fonte eterna é Jesus Cristo. Chore nos pés de Jesus. Eu estava ouvindo uma história de um pastor contando uma história de alguém, sabe aquelas histórias, né? Que até onde eu sei, como ele contou, é verídica, de um pastor de uma igreja, não existe igreja pequena e nem igreja grande, amém? Existe a igreja do Senhor, mas essa igreja, ela tinha um número considerável de pessoas, e diz que, esse pastor contando a história, que diz que um dia chegou uma pessoa nessa igreja, e era uma mulher muito bonita, muito atraente, e essa mulher chegou na igreja, logo se acostumou, né, ali não se filtrou, mas logo ficou ali, conheceu as pessoas, e ela se aproximou muito da esposa do pastor, se tornou muito amiga da esposa do pastor, tinha intimidade com a esposa do pastor, e ali vivendo aquelas amizades e tal, ela conseguiu chegar até o pastor, e cativou aquele homem, e aquele homem começou a ser seduzido por aquela mulher, e um dia, depois de um culto de ceia, ele chega em casa e fala para a esposa assim: querida, recebi um chamado urgente e eu preciso resolver isso agora. Daí ela fala assim: meu bem, mas não tem como um obreiro, um diácono resolver? Ele fala assim: não, precisa ser eu. Então ele saiu sem explicar para onde ia, e ele então se encontrou com essa mulher em um motel e entrou no quarto para ter a noite com essa mulher. E então ele chegou, e ele chegou cansado, né? Tinha o culto tremendo, falou para ela: olha, eu preguei muito hoje, foi muito cansativo, eu vou no banheiro, vou tomar um banho, foi culto de ceia, e eu já volto. E a mulher ficou no quarto, e ele foi tomar o banho. Quando ele saiu todo animado, enrolado na toalha, esperava que ele ia ter uma noite tremenda, ele encontra aquela mulher, de quatro na cama, olhando para ele, com uma voz grossa dizendo: hoje eu destruí o teu ministério, a tua casa e a tua vida. E aquele pastor disse que ele ficou tão atordoado, que ele pegou o que ele podia de roupa, ele saiu dali fugido a pé, e por 7 anos, ninguém sabia onde estava esse pastor, até um dia que ele foi encontrado, pedindo esmolas, morando na rua. Por quê? Porque ele bebeu da água da fonte, mas ele ainda tinha necessidade de experimentar daquela fonte antiga, porque ele foi fraco, não aqui o condenando, mas afirmando que ele não conseguiu resistir à tentação. Cuidado com aquilo que vem muito fácil para você. Cuidado com os manjares do mundo, cuidado com as ofertas de Satanás, porque nós não voltamos às fontes antigas, nós não voltamos ao vômito, porque a fonte eterna está em nós. Faça como essa mulher, aqui no texto, no versículo 28, então, deixando o cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo, falou a respeito de Jesus: chega, você não precisa mais disso, o que você precisa é viver uma vida com o Senhor, uma vida intensa com Deus. Não vai mais faltar água na nossa vida, amém? Mas a história que nós lemos hoje não é da mulher, a história não é da mulher samaritana.
O texto fala, né, os títulos aqui falam assim, né, Jesus e a mulher samaritana. Não, a história não é da mulher samaritana. A história não é dos discípulos que estavam com fome. A história é de um Deus que faz reviravolta na vida daqueles que o buscam. E eu volto lá no versículo 5 e 6, do capítulo 4 de João. Assim chegou a uma cidade de Samaria, chamada o quê? Sicar. Alguns dizem que era a antiga Siquém, em terra onde realmente Jacó comprou, né, essa terra. Perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Essa história não é da mulher que tem sede. Essa história não é dos discípulos que têm fome. Essa história é da fonte que estava naquele lugar. A fonte que jorra água viva. O significado do nome dessa cidade, Sicar, é falsidade. Isso é muito interessante, porque tudo nessa cidade era falso. Dentro da história que a gente tem aqui, a gente pode perceber por quê. Era um povo que vivia na falsidade. E quando eu falo que é um povo que vivia na falsidade, não é que eram pessoas ruins, que eram falsos, enganavam os outros, mas é um povo que vivia um engano, vivia em uma vida falsa. Era uma mulher que se relacionava com homens, mas o marido, né, o homem que ela tinha, o próprio Jesus fala que ele não é teu marido. Eles adoravam deuses falsos, a ponto de ela perguntar: onde que a gente deve adorar? Se no monte, se no templo? E não havia mais adoração nos montes, não havia mais esse tipo de adoração. Por quê? Porque lá nesse vale, nessa Siquém, Jacó, depois que ele teve um encontro com Deus, quando ele volta para a sua terra, quando ele está voltando lá, e que ele estabelece Belém como a cidade de luz, a primeira coisa que ele faz é destruir os altares, pedir para que o povo pegue os seus ídolos e queimem, e já não se adorava mais nos altos, já não se adorava mais debaixo de árvores, porque Jacó, ele tinha se convertido, tinha um encontro com o Senhor, então não tinha mais falsos deuses, mas ali o povo de Samaria restaura de novo a idolatria. Então eles viviam relacionamentos falsos, uma fé fingida, e é um Deus que eles não conheciam. Irmãos, quantas pessoas vivem numa falsidade? Vivem uma mentira. Romanos 1, o apóstolo Paulo, ele vai falar a partir do versículo 23, lá em diante, ele vai falar de que Deus entregou determinados homens e mulheres aos seus próprios desejos, suas próprias concupiscências, que eles trocaram a verdade de Deus em mentira, homens com homens e mulheres com mulheres, cometendo torpezas. E Deus então, o que Ele faz? Ele permite que eles se entreguem aos seus próprios desejos carnais, porque eu costumo dizer que uma das maiores punições que Deus pode conceder ao homem é deixar o homem viver segundo a sua própria vontade. É o homem abandonar os conselhos de Deus. Sabe qual é a pior punição que Deus pode conceder a mim e a você? É Ele se calar e não nos aconselhar mais. Mas como Ele é um Deus tão amoroso, Ele nos deu o Espírito Santo, que é o conselheiro que está conosco até que o Senhor volte. Então, Paulo, ele vai falar desses homens que eles vivem uma mentira, vivem um engano. Porque eu nasci nesse corpo, mas eu me sinto outra coisa. Você pode ser o que você quiser, você pode sentir o que você quiser, não significa que isso seja real, é falso, é fake, vai precisar de prótese, vai precisar de cirurgia antinatural, não funciona, Deus não criou para isso. Então muitas pessoas vivem, seja na sexualidade, ou seja no relacionamento, onde elas falam para as pessoas que são felizes, mas choram, porque vivem uma desgraça dentro dos seus lares.
Então Siquém representa tudo aquilo que é falso na nossa vida, e a gente vai se enganando, a gente vai protelando, vai procrastinando e não resolve. Mas precisa uma reviravolta acontecer na nossa vida. E eu quero levar vocês então a conhecer um pouco desse contexto, desse poço. Jacó, ele compra essa terra. Jacó, e os poços eram muito importantes, né? Porque lembra aquela história de que enterravam os poços, né? Então tinha que, porque era fonte de água no deserto, é precioso. Então o poço era de Jacó, e aquele que Deus mudou o nome. Olha só Gênesis no capítulo 35. Gênesis no capítulo 35, versículo 9. Nós não temos como a gente aprofundar na história dessa terra e desse poço. Mas, alguma coisa aqui. Capítulo 35, versículo 9. Jacó, ele vive aquela experiência que nós conhecemos de Peniel. Lembra? Quem era Jacó? Jacó era... O nome Jacó significa aquele que agarra pelo calcanhar. Jacó significa usurpador, aquele que pega pelas costas, aquele que toma, né, aquilo que não lhe pertence, aquele que roubou ali, tomou a primogenitura, né, do seu irmão. Então Jacó, ele mente, ele engana, e ele foge e deixa muitas dores, mas ele tem um encontro com o Senhor, e o Senhor muda a vida dele, o Senhor muda o nome dele. Versículo 9 do Gênesis 35 diz assim: depois que Jacó retornou de Padã-Arã, Deus lhe apareceu de novo e o abençoou, dizendo, olha, só para falar uma coisa para você, irmão. Jacó era alguém que não era confiável, mas ele mudou seu coração, ele teve um encontro com Deus, e Deus o abençoou. Deus, ele pode mudar a vida de qualquer pessoa, não importa quão má, quão ruim ela seja. Deus, ele muda, ele faz a reviravolta, e ele ainda abençoa. E ele apareceu de novo, o abençoou e disse, seu nome é Jacó, mas você não será mais chamado Jacó, seu nome será Israel. Assim lhe deu o nome de Israel. E olha só, o que significa Israel? Aquele que luta com Deus. Ele deixou de ser aquele que agarra pelo calcanhar para aquele que luta com Deus. Quem é que luta com Deus? O lutar com Deus não é assim, eu vou pegar você e vou te... Não. Aquele que agarra no Senhor de uma maneira tão intensa e fala, Senhor, me abençoa. Sabe, é aquele que está com o Senhor, onde Ele vai, eu vou, onde... É igual o discípulo, que o mestre fala assim, não me segue, e lá estava o discípulo. Ele fala, fica lá, e lá estava o discípulo não largava do pé, até então o mestre fala assim, o que você quer? Né, Lu? A Lu falando aqui da administração, o que você quer? Sai do meu pé, eu quero unção dobrada. E aí ele fala assim, então quando eu for, se você me ver indo, você receberá unção. E ele viu, sabe por que ele viu? Porque ele estava sempre junto do seu mestre. Sabe por que nós não vemos muitas coisas? Porque nem sempre estamos juntos, agarrados, brigando com Deus. Aqueles homens saíram para comprar comida, quando voltou, o que está acontecendo aí? Ô Jesus, come um pouquinho, pega um dogão aí, pegamos, está na promoção, 5 lá. O que está rolando aí? Não sabe o que está acontecendo. Mas se eles tivessem permanecido com Jesus, eles teriam entendido que Jesus é aquele que restaurou a vida daquela mulher. Então, o nome dele agora é Israel, aquele que luta com Deus. E segue o texto dizendo assim,
E não só Deus mudou o nome dele, diz assim, e Deus ainda lhe disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Seja o quê? Prolífero e multiplique-se. De você procederão uma nação e uma comunidade de nações, e reis estarão entre os seus descendentes. Aleluia, glória a Deus. Havia uma promessa de que ele teria muitos filhos, e ele teve, quantos filhos ele teve? Quantos filhos Jacó teve? 12 filhos, que são as 12 tribos. E da onde saiu Davi? Qual tribo saiu Davi? E da onde saiu Jesus? Judá. Davi era rei, Jesus o rei dos reis. E o Senhor cumpre a promessa dizendo que de você vai sair muitos filhos, e não só uma nação, mas uma comunidade de nações, outras nações virão através de você. Glória a Deus. E Deus cumpriu essa promessa na vida dele? Cumpriu. Agora tem uma promessa aqui que veio junto com essa, que diz assim: a terra que dei a Abraão e a Isaque, dou a você, Jacó, e também aos seus futuros descendentes darei esta terra. Deus fala assim: Abraão, Isaque, o que foi deles agora é teu, e o que é seu será dos seus filhos. Jacó segue a vida, ele tem um filho, 2, 5, 7, 12. E aí ele vê no seu caçula a sua maior alegria. Tudo está dando certo. Ele é rico, bem-sucedido, muitos filhos, próspero, aguardando o dia da sua morte, onde ele passaria ali a herança dele para os seus filhos, e se cumpriria completamente a promessa que Deus fez. Até que um dia ele recebe a notícia: pai, teu filho morreu. Quantos de nós aqui já viveu assim? E eu lembro que quando eu tinha 8 para 9 anos, irmãos, eu não tinha muitos sonhos. Meu sonho ou era ser bombeiro, ou era ser policial, ou era ser o Rambo. Era tudo que eu queria na vida. Era ser o Rambo. Para não dizer que eu não queria mais nada, eu queria uma casa na árvore. E aí, vivia feliz, aqui para quem que é do interior, fazendo minhas vaquinhas de chuchu, rodando pneu, fazendo trenzinho de lata de óleo, né, me equilibrando em cima de uma tábua num rolinho. Toda uma infância normal, naquela época, né, hoje já não é mais assim. Até um dia que eu percebo movimentações diferentes na minha casa, que minha mãe ela ficava semanas ausente com meu pai, porque eles viajavam para Curitiba para fazer um tratamento, que meu pai tinha câncer. E eu via meu pai definhando, meu pai não trabalhava mais, as coisas começavam a faltar em casa, as coisas começaram a ficar difíceis, meu pai começou a ficar carne e osso numa cama, até a madrugada que eu sou acordado pela minha mãe, não sei o porquê, e ela me puxando pelo cangote, me coloca na frente da cama do meu pai, e ele coloca a mão dele na cabeça dos três, eu e meus 2 irmãos, coloca a mão na nossa cabeça, e a minha mãe nos conduz de novo para a gente dormir, e depois daquele dia, tudo mudou da nossa vida. Já pessoas em casa, cestas básicas chegavam, né? Não era cesta básica, mas era 1 quilo de alguma coisa, 1 quilo de outra coisa. Eu percebia que algumas coisas começaram a sumir de dentro de casa, a televisão já não tinha mais, a mesa, uma mesa muito bonita que meu pai tinha comprado, que já não estava mais lá, né? Inclusive a mesa com a qual ele foi velado em cima, e tudo mudou. As coisas começaram a ficar difíceis,
e a gente teve que sair dessa casa, viajar para um lugar que eu particularmente não conhecia, e fui morar, né, de favor na casa dos outros. De repente eu estava numa casinha de fundo, um cômodo e um banheiro, 4 pessoas morando lá, dificuldades, coisas acontecendo, e tudo mudou tão rápido. Uma reviravolta tremenda. Quem aqui já não viveu tragédias assim? Todos nós passamos por situação. E eu, no meu caso, talvez você em alguma outra situação, talvez se pergunte, e se isso não tivesse acontecido? Talvez hoje eu seria o Rambo. É sério, né? Talvez seria o Rambo. Mas houve uma reviravolta. E agora? E vamos levando a vida, vamos caminhando. Vamos conquistando, tem que trabalhar, tem que fazer. Né? Vamos vender coxinha no centro da cidade, nos prédios da Encol. Quem é antigo aqui sabe o que eu estou falando. Vamos vender algodão doce, vender alface de carriola. Vamos viver a vida, né? E aí você vai crescendo e a vida não tem muito sentido, você vai vivendo. Aí você encontra nas amizades algo que vale a pena, porque na sua casa você não encontra aquilo que você gostaria de viver, não é a família perfeita, porque não é a família normal, está faltando coisa, está faltando gente, não é uma família completa. Dia dos pais na escola não faz mais sentido, não tem pai. Tudo começa a ficar, você tem que amadurecer mais cedo, que você tem que trabalhar para colocar comida dentro da sua casa, não é assim? Vamos levando. Até um dia, irmãos, que eu assentei à beira de uma fonte, e eu descobri que eu tinha perdido o meu pai carnal, mas meu pai celestial continuava firme e forte, e acreditando naquilo que eu poderia fazer. E nesse momento, foi uma segunda reviravolta, onde Deus falou assim, tem propósito, tem sentido e tem valor a tua vida. E aí então eu tive que entender que Deus em nenhum momento Ele me desamparou. Em todo o tempo Ele estava ali me ajudando, Ele estava me direcionando, Ele estava colocando pessoas do meu lado, eu só não percebia, até o momento que eu entendi que Deus, Ele é o meu Pai e Ele cuida de mim. Por isso eu digo para você, se prepara para a reviravolta que o Senhor Ele vai fazer na sua vida. Se prepara, porque o Senhor, Ele é o Deus de Israel, Ele é o Senhor, é o Deus de Isaac, Ele é o Deus de Abraão, Ele é o Deus de Jacó, o mesmo Deus que operou lá, que operou acolá, é aquele que opera hoje na minha vida e na sua vida. Eu descobri que o mesmo Deus que abençoou Jacó, é o Deus que me abençoa hoje. E se um dia eu fiquei sem esperança, o Senhor restaurou a minha sorte e a minha esperança. Aleluia. Jacó, ele perde o filho. E passam-se mais de 20 anos. Você já viu alguém envelhecer rápido por tristeza? Porque tem pessoas, né, hoje em dia, né, pessoas aí estão 50, 60, 70 anos e aquele vigor, né? Eu fico olhando na internet, tem uns velhão bonito, rapaz, grisalho, tatuados, né? Uns velhão, você fala assim, rapaz, né? Eu olho para o Fernando, nem parece que tem 50, né, Fernando? Olha a disposição, né? Homem bonito, né? Homem esbelto, né? Disposto, né? Mas hoje não, mas você tem pessoas que você conversa, você pergunta assim, quantos anos? Antigamente não, quando você era criança, alguém de 50 anos, só acabada, trabalhava no campo, sol o dia todo, não tinha protetor solar, né? Aquela coisa de protetor solar, não tinha isso aí. Então o tempo, as pessoas morriam muito cedo, né? Então hoje não. Hoje as pessoas têm vigor, mas você conhece alguém que ela envelhece de tristeza, de angústia, cabelo fica branco, sei lá, começa a cair por preocupação? Então, Jacó já não tinha prazer de viver mais.
Embora todos os filhos dele estavam ali, constituindo família, se cumprindo a palavra de Deus, mas ele tinha uma questão: tem um filho meu que não vai receber a herança, e ele não vai ter herdeiro para que essa herança seja passada. Porque quando José foi levado, até tem o seguinte, dentro da cultura, quando alguém casava, no contexto de Israel, o primeiro ano dele, ele não ia à guerra, não ia à batalha. Um ano de férias. Para quê? Para curtir, né? Para desfrutar, para, né, ficar de boas. E ele tinha a obrigação, dentro desse período de um ano, gerar um filho. Então era o tempo dele fazer o filho, ver o filho nascer, colocar a mão na cabeça do filho e dizer: eu te abençoo. Ele pode morrer. Se ele morre, todo mundo ia chorar, mas ia ficar alegre, porque ele deixou um descendente, um herdeiro. Isso era tão importante que a história de Ruth conta essa história do resgatador, que na verdade é uma história que a gente conta também, não vou dizer errada, mas a herança não estava em Ruth, a herança estava em Boaz. Boaz que era a linhagem, Boaz que era o sangue abençoado. Ruth, ela foi incluída na linhagem de Jesus. Ela não era nada, ela é de outro povo, era que nem eu e você, a gente não merecia nada, a gente era gentil e estrangeiro, mas o Senhor trouxe o resgatador e falou assim: eu vou compartilhar com você a minha herança. Então Boaz era o cara, nem fala na história, só fala depois que ele vai lá e ele faz tudo direitinho e resgata. E ali vem a sequência que é então a linhagem de Jesus Cristo. Então o jovem que se casava, ele não ia à guerra, porque ele tinha um ano para fazer um filho, o filho nascer, colocar a mão na cabeça do filho e dizer: eu te abençoo. E agora em Joel, já que a gente está falando muito de gafanhoto essa semana, Joel, o profeta, ele clama, chama o povo para o quê? Para um concerto com o Senhor. Junta todo mundo, toca o shofar, que é o toque da reunião para o arrependimento, né? Para a confissão de pecado, e aí ele fala assim: saia o noivo da sua recâmara. Até o noivo ele tinha que sair daí, dar uma folga para a mulher. Né? Então, agora, qual a questão? José, ele não tinha casado. José, ele não tinha filhos. José, ele não tinha herdeiro. José não tinha descendentes. Ou seja, a promessa que Deus fez não ia se cumprir. Porque Deus falou: eu vou te dar o que era de Isaac. Eu vou te dar, e você vai receber, e você vai dar para os seus descendentes. José não ia receber duas coisas: bênção e herança. Então, Jacó vive aí 22 anos com a dor de um filho que ele nunca mais iria ver. E nós sabemos o final da história, né? E para piorar a situação, vem uma pandemia, vem ainda uma seca tão intensa, que toda aquela riqueza que ele tem não vale de nada, porque agora eles têm que deixar a sua terra, que era a promessa de Deus, e eles têm que ir para uma terra estranha, lá no Egito, para pedir comida. Que Deus é esse? Que promete descendência aos meus filhos, mas tira meu filho. Que é aquele que me dá uma herança, mas eu não posso usufruir da herança, eu tenho que depender dos outros. Quando tudo está perdido, o Senhor, Ele faz a reviravolta na nossa vida. Eu quero ir com você lá no capítulo 48, para a gente orar, para a gente glorificar a Deus nessa noite. O capítulo 48. Gênesis 48,
apenas o versículo 11. Aqui, eles se reencontram. E aqui ele não é chamado mais de Jacó, ele é chamado de quê? Por que Israel? Porque Deus tinha mudado o nome dele. Aqui ele já é crente. Aqui ele já é crente. Ele saiu do mundo, agora ele está na igreja, irmão. Ele já não é mais Jacó, agora ele é Israel. Só que o filho foi levado. E a terra dele ele foi tirado dela. Mas quando ele encontra com seu filho, o que ele fala aqui? Versículo 11. Israel disse a quem? Nunca pensei que veria sua face novamente. Antes da gente concluir esse versículo, eu quero que você traga isso no seu coração e comece a declarar isso para você. Tem coisas que você acha que você nunca vai viver, porque reviravoltas aconteceram na sua vida. Jacó, ele achava, e ele disse para o filho dele, olhando para o rosto dele: eu achava que eu nunca ia olhar no seu rosto de novo. Talvez você esteja assim: eu achava que eu nunca ia segurar minha bênção. Eu já tinha perdido as esperanças de que isso ia acontecer, porque se passaram tantos anos, no caso dele foram 22 anos. Quanto tempo no seu coração você está pensando: será que eu não vou viver isso? Será que eu não vou ver as promessas? Será que eu não vou desfrutar da herança? Será que a bênção que o Senhor colocou sobre mim, será que ela já perdeu a validade? Mas ele declara assim: e agora Deus me concede ver também os seus filhos. Ou seja, dele não só vê a José, mas ele vê também a quem? Os filhos de José. E sabe qual é a primeira coisa que ele faz? Quando José nasceu, o que ele fez com José? Qual é a primeira coisa que o pai faz com o filho quando nasce? Eu te abençoo. Qual foi a primeira coisa que ele fez com os netos? Se você ler os versículos seguintes, tem até uma treta lá, né? Tem até lá, nós não vamos nem entrar aqui, que ele torce a mão, aí José fala: pai, um é o outro. Ele fala: não, ele também vai ser abençoado. A mão cruzada, alguns vão dizer que enganou, outros vão dizer que não sei o que tem. Sabe que era o velho Jacó que estava nele? Não, e eu vou abençoar os dois. Os dois serão abençoados. Não é só o primogênito, os dois serão abençoados, porque o Senhor me deu muita terra, o Senhor me deu muita bênção, e eles também serão muito abençoados. Irmãos, tem uma coisa: eu perdi meu pai, mas eu não perdi a bênção. E para isso marcar a minha vida tão forte, eu lembro, eu tenho 2 ou 3 lembranças do meu pai, mas a que eu mais gosto é ele colocando a mão na minha cabeça. Eu não entendia nada, mas hoje eu sei que ele estava me abençoando. Sabe, eu não sei o que você perdeu, mas eu te digo uma coisa: a bênção está sobre você. A bênção está sobre nós, a bênção está sobre o povo de Deus. Jesus, ele diz assim: eu vou para o Pai, mas eu deixo com vocês o Consolador. Aleluia. Olha, eu dou poder para vocês, para você curar enfermo, para você expulsar demônios, e se vocês beberem alguma coisa mortífera, nada vai acontecer com vocês. O que ligarem na terra será ligado no céu. Vocês são bem-aventurados, são mais do que felizes. Vocês têm a bênção do Senhor. Por isso, igreja, o Senhor, ele faz uma reviravolta. E ali está Jacó diante do seu filho, e para a sua surpresa ele tem netos. E ele tem o prazer de abençoar não só o filho, mas também abençoar os seus netos. E ali se cumpre toda a palavra e a promessa de Deus sobre a vida dele.
Depois disso ele morre. E ele é enterrado na terra que Deus deu para ele. Irmãos, nada do que Deus estabeleceu vai deixar de se cumprir na nossa vida, se a gente parar de questionar o Senhor e confiar e saber que Ele sabe o que faz, mesmo que a gente não entende nada do que Ele está fazendo. Nossos projetos, nós precisamos planejar, nós precisamos sonhar, mas é o Senhor que estabelece qual é o melhor caminho. Por isso, nessa noite, nós temos que nos alegrar. Sabe por quê? Porque um dia, a humanidade diz que o céu escureceu, houve terremoto na terra, diz que rochas se fenderam, porque o nosso Senhor, o Salvador de todo o mundo, Ele havia morrido. Acabaram-se as esperanças. O único que se dizia, e ele parecia, e ele tinha poder para ser quem ele dizia que era, havia morrido. Mas no terceiro dia, ele ressuscitou. Entenda o seguinte, para Jacó, a sua alegria, a ressurreição dos seus sonhos, era encontrar com seu filho, e com os descendentes do seu filho. Eu digo para você, que a nossa alegria, e a confirmação, de que tudo vai se cumprir, é que Jesus, Ele ressuscitou. Ele é a garantia, Ele é a certeza, Ele é aquele que nos garante a vitória. Por isso que nós vamos nos colocar de pé agora, nós vamos orar ao Senhor, nós vamos declarar ao Senhor, que Ele é poderoso. Eu não sei o que foi tirado de você, eu não sei o que você perdeu, mas eu te garanto uma coisa, a bênção do Senhor está sobre a tua vida. E a bênção de Jacó, eu vou ler para você o que ele disse aos seus netos, de mão trocada, né, pastor? Sim, sim, sim. Ou seja, os filhos de José, eles tinham direito à herança que era de José, mas eles receberam além, não é isso? Além da herança do pai, que era igual, vocês sabem o que é isso, né? O pai tem 12 filhos, aquilo que é do pai, divide em quantas partes? 12 partes. Mas eles receberam, além da parte que era deles, receberam ainda aquela que era do irmão, porque eles, que era dos tios, porque eles desobedeceram. Isso, porque ainda eles têm a porção que ainda que recebe lá a porção da meia tribo de Manassés e de Efraim, né? Então, a bênção deles, bem lembrado pelo pastor aqui, é maior do que dos outros. Por quê? Sim, sim. Eita glória, por isso que eu gosto isso é bênção demais, pastor, porque se cumpre a promessa, é isso mesmo. Eu vou ler a promessa aqui, e nós vamos identificar porque além daquela herança, ele recebe algo mais, porque a promessa de Deus é o seguinte: de você procederão uma, por que uma nação? Porque só ele, Israel, vem uma nação. Aí ele fala depois, e uma nação e uma comunidade de nações.
Porque além daquilo que havia sido prometido e que naturalmente se prometia, surgiria dali uma comunidade de nações. Então não foi só a promessa dos 12 filhos, a herança dos 12 filhos, né? Ele recebeu a parte do pai e a parte do tio também. Promessa, vamos poder, sacudida, recalcada e transbordante. Glória a Deus por isso. E essa é a bênção. Na alegria, quando ele colocou a mão na cabeça ali dos netos, ele fala assim: que o Deus a quem serviram meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que tem sido o meu pastor em toda a minha vida até o dia de hoje, o anjo que me redimiu de todo o mal, abençoe estes meninos, sejam eles chamados pelo meu nome e pelos nomes de meus pais, Abraão, Isaque, e cresçam muito na terra. Ou seja, a herança, a bênção não foi quebrada, ela tem continuidade. A bênção que estava sobre Abraão, ela está sobre nós também. A bênção que estava sobre Isaque, sobre Jacó, sobre Israel, sobre Efraim, sobre Manassés, sobre a igreja de Jesus Cristo, ela está sobre mim e sobre você. E nós vamos nos alegrar, nós vamos celebrar, porque Deus ainda tem coisas para nós. Não está perdido, Deus ainda tem. Ainda dá para celebrar, ainda dá para, você ainda vai colocar a mão na cabeça daquela que é a promessa de Deus da sua vida, e vai falar assim: eu te abençoo. Seja um filho, seja a tua casa, o dia que você entrar dentro da sua casa, você vai falar assim: eu consagro ao Senhor, porque é promessa de Deus. O dia que você estabelecer isso, você vai colocar e falar assim: Senhor, eu consagro, porque se cumpriu as tuas promessas na minha vida. Por isso agora nós vamos trazer à memória as promessas. O Senhor fala assim: ei, quem disse que já acabou? Ei, quem disse que chegou ao fim? Quantos anos? 2, 5, 20, 25, não tem problema. Eu estabeleci a palavra, e a minha palavra ela se cumpre. Reviravolta. Você pode começar a orar ao Senhor, você pode começar a glorificar a Ele, você começa a dizer quem Ele é. Ele é o Deus que cumpre promessas, porque Jesus ressuscitou. Ele frustrou os planos da morte, Ele frustrou os planos de Satanás, e assim será sobre a tua vida, porque Ele ressuscitou, e Ele garante a nossa vitória. Senhor, obrigado, nós te adoramos, Jesus, e eu quero te convidar para glorificar o nome do Senhor. Aleluia. Que foi morto. Não tem nada perdido, Senhor. Santo, santo Ele é. Obrigado, Senhor. Um novo cântico. Aleluia. Ao que se assenta sobre o trono do céu. Caia por terra agora, Senhor, todo decreto de morte, de falência. Cordeiro que foi morto. Aleluia. Santo, santo Ele é. Não questione mais, não duvide mais. Um novo cântico. Restaura nosso louvor, ó Senhor. Restaura o nosso cântico, Senhor. Restaura a nossa gratidão, Deus. Chore cantarabás, sorabás. Santo, santo, santo. Você pode dizer com a tua boca que Ele é santo, que Ele é poderoso.
Ore cantarabás, ore labás. Aleluia. Maravilhado, extasiado. Tu és tão lindo, Senhor. Eu fico ao ouvir teu nome. Teu nome é poderoso, Jesus. Maravilhado, extasiado. Eu fico ao ouvir teu nome. Jesus é o nome dele. Jesus. Jesus, teu nome é força, Aleluia. é fôlego de vida, misteriosa, água viva. Aleluia. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso. Todo-Poderoso. E virá. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Te adoramos, Senhor. Aleluia. Maravilhado, Sim, Deus. saciado, eu fico ao ouvir teu nome. Teu nome é lindo, Jesus. Restaura, o Senhor, nossa esperança nessa noite, Senhor. Ainda veremos. Eu fico ao ouvir. Ainda veremos, Senhor. Senhor, ainda veremos. Chorei, cantarabás, sorelabás. Extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Jesus. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa, água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Aleluia. 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 Jacó achou que, ele diz assim: eu nunca pensei que veria a sua face novamente. Eu achei que nunca teria um pai novamente. Jacó, ele viu a face do seu filho e dos seus netos. Deus, ele me permitiu ver que ele é meu pai. E ele me tornou pai de muitos. Porque tudo que Deus faz, Ele multiplica.
Jacó não só viu a face do filho, mas como viu também os seus herdeiros, seus netos. E lá no final do capítulo 48, nós não vamos ler. Jacó, no final da sua vida, ele transfere a terra que ele deveria transferir para José, ele transfere pessoalmente. Ele fala lá: e a você, como alguém que está acima dos seus irmãos, dou a região montanhosa que tomei dos amorreus, com a minha espada e com o meu arco. E aí então no capítulo 49 ele faz uma oração abençoando cada um dos seus filhos. E então ele morre. Então continua crendo e confiando que as promessas de Deus ainda vão se cumprir. A história de João no capítulo 4 não é a história dos discípulos que têm fome e nem da mulher que tem sede, mas é de uma fonte que tem uma história de reviravoltas para contar. A igreja não diz respeito àquilo que eu necessito ou àquilo que me falta, mas a igreja diz respeito à fonte de água viva, que jorra, e quem bebe desta água nunca mais terá sede, e não precisamos voltar mais a essa fonte. O que nós temos que fazer agora é caminhar seguindo aquele que nos chamou. Por isso que antes de orar encerrando, a declaração de Jacó foi: nunca pensei que veria a sua face novamente. E tudo que você vai declarar agora é: eu tenho certeza que eu verei. E aí você vai falar para você, no que diz respeito, que as promessas que Deus, Ele te fez, não precisa dizer o que é, mas você sabe o que é, e você achou que não veria ainda, você vai falar assim: eu tenho certeza que eu verei. Eu colocarei as minhas mãos, seja sobre o meu filho, seja algo que eu estou buscando a vida toda, mas eu colocarei minha mão sobre isso. E a segunda coisa que você vai ver é a face de Jesus Cristo. Essa é a mais importante. A tua preocupação não tem que ser em nada dessa terra. Eu verei a face do meu Senhor. Papai pode ter ido embora, mamãe pode ter ido embora, a empresa pode ter ido embora, mas Jesus Cristo, esse vai voltar, esse eu vou encontrar, e com esse eu vou celebrar, com esse eu passarei a eternidade. Não preciso de mais nada. Eu verei a tua face, Senhor. Eu verei a tua face, Senhor. Não há dor, não há perda, Senhor. Não há nada, Pai, deste mundo que me faça desistir de me encontrar com o Senhor pessoalmente, de ver a tua face, de passar a eternidade com o Senhor. E se você deseja ver a face de Jesus, diz isso para Ele: para Senhor, eu quero que o Senhor venha, Senhor. Vem, Jesus, vem buscar a tua igreja, vem se encontrar comigo, Senhor. Vem, Jesus. Estamos ansiosos por se encontrar, Senhor. Não queremos outra coisa, Senhor. Não queremos bênção, não queremos nada. Queremos a tua presença, Senhor. Senhor, nós te queremos, Senhor. Yeshua, queremos te encontrar, Senhor. Vem, Jesus. Aleluia. Aleluia. Chama. Vem, Jesus. Vem, Senhor.
apaixonada, Te amamos, Senhor. te esperando para Vem, Senhor. dançar. Diga o nome dele. Yeshua. Ore cantarabas, ore labas. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Buscar o teu povo, Senhor, a tua igreja, Senhor. Aleluia. Você que espera a volta deles, você pode aplaudir o Senhor. Você pode aplaudir e glorificá-lo. Te amamos, Senhor. Te amamos, Senhor. Te amamos, Senhor. Aleluia. Não se preocupe com a comida. Se preocupe com a colheita. Não se preocupe com as coisas deste mundo. Se preocupe com o reino dos céus. Porque talvez está mais perto de você encontrar com Jesus do que você terminar a sua casa. Talvez está mais perto você encontrar com Jesus do que você se casar. Talvez está mais perto você encontrar com Jesus do que a gente passar essa pandemia. Nós vamos continuar trabalhando, investindo, fazendo o nosso melhor. Mas o que a gente quer mesmo é que Jesus volte. E a esperança que eu tenho de encontrar com aquele que é a última lembrança que eu tenho é a mão dele sobre a minha cabeça me abençoando. Que a palavra diz que aqueles que creem não morrem para sempre, mas serão ressuscitados em Cristo naquele dia. Você tem saudade de pessoas que já se foram? Espere a volta de Jesus. Nós nos reencontraremos todos na presença do Senhor, glorificando e fazendo uma festa tremenda na presença do Rei. Aleluia. Senhor, muito obrigado, Senhor. Obrigado por esse culto. Obrigado por essa presença, Senhor. Obrigado por nos permitir, Senhor, mesmo que de uma maneira reduzida, Senhor, glorificar o Senhor, estar na tua casa, Senhor. Mas mesmo que se não estivéssemos aqui, não pudéssemos nos reunir, Senhor, como corpo de Cristo, te adoraríamos, ó Senhor. Estaremos firmes na tua presença, porque nós estamos ansiosos, ó Senhor, pela tua volta, Senhor. Não estamos ansiosos por nada deste mundo, mas ansiosos pela tua volta, Senhor. Peço que o Senhor restaure os sonhos do teu povo. Traga paz, ó Senhor. Traga alegria, Senhor. E que todos possam desfrutar, ó Senhor, da tua presença, Senhor. E que possamos contemplar a tua face, porque um dia estaremos todos reunidos, ó Senhor, diante do teu trono, prostrados diante da tua santidade, Senhor, nos alegrando por toda a eternidade, Senhor. Nenhuma das promessas que o Senhor fez, ó Pai, eu oro para que elas caiam por terra, mas que possamos permanecer fiéis até o fim, para desfrutar de cada uma dessas promessas, ó Pai, para a glória do seu santo nome.
renova o teu povo. E Senhor, eu peço que o Senhor venha fazer reviravoltas essa semana, Senhor. Que essa semana seja uma semana de reviravolta na vida dos teus filhos, ó Senhor. Semana onde nós vamos chorar na tua presença. Semana onde nós vamos buscar a tua face mais do que nunca antes, ó Senhor. Porque o Senhor restaurou, o Senhor nos deu uma fonte que jorra de uma vida eterna, Senhor. No nome de Jesus. Não sei se você recebeu a bênção do seu Pai. A bênção de Deus já está sobre a tua vida. Mas eu peço para que você se prepare para receber uma bênção hoje sobre você. Pai, muito obrigado, Senhor. A cada um aqui, Senhor, que são teus filhos, ó Pai, a tua igreja, eu abençoo, Senhor. Que ninguém aqui, Senhor, caminhe sem a tua bênção, mas que a tua bênção esteja sobre cada um e todos neste lugar, ó Senhor. Que o grande amor de Deus Pai, um amor que enche toda a terra, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a graça que nos constrange, e as doces consolações do Espírito Santo, aquele que nos guia, aquele que nos orienta, aquele que nos confronta, esteja sobre toda a igreja, e todos nós dizemos amém, amém. Seja abençoado no nome de Jesus. Tenha uma semana próspera, transbordante, para a glória do Senhor, em nome de Jesus.